Milionário e milionária, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, Bitcoin caindo pouco mais de 5% no presente momento, agora são 20 horas e 46 minutos. A gente viu aí o Bitcoin aí subindo uma semana consecutiva, né? A gente veio testar o fundo desse canal de consolidação ao qual a gente está trabalhando. Tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles verdes. Tivemos aqui uma alta nessa última semana no Bitcoin do fundo de aproximadamente 12%. E aí hoje a gente está vendo uma queda de 6%, né? Perdendo a média de 8, confesso, perder a média de 8, fechar abaixo da média de 8, fechar abaixo dessa POC aqui, ó, dessa região aqui, não é muito legal, tá? Porém, a gente subiu 7 dias consecutivos, a gente saiu aqui da faixa dos 91.400 para 102.800 e hoje a gente está testando, né, a retração de 0,5, tá? É muito cedo para saber o que vai acontecer. Estamos dentro de um movimento lateral. Enquanto o Bitcoin não perder o fundo desta zona de consolidação, para mim tá tudo muito tranquilo e saudável. Continua sendo para cima, certo? Mas o que pode acontecer? Quais são os cenários que podem acontecer? Bom, vamos lá. Podemos ver que o Bitcoin hoje está fechando abaixo da média de 8 com um candle de impulsão, uma barra de engolfo. Se a gente perder a mínima dessa barra, a gente pode vir testar essa região aqui, tá? Dos 91.200 novamente. Se a gente perder essa região aqui, a gente vai ter a próxima zona de suporte aqui na região dos 86 mil dólares, que é essa região aqui ao qual a gente ficou um bom tempo lateral. Outra situação que a gente tem que ver aqui, ó, a gente está deixando, caso a gente perder a mínima desse candle aqui, a gente faz o que? Um topo descendente contra o anterior, tá? A gente pode estar fazendo o que? Um triângulo, a gente pode estar estreitando um triângulo também, tá? E nessa situação aqui, a gente pode ver o preço do Bitcoin aqui ao longo do mês, quem sabe, estreitando aqui, né, cara, trabalhando entre essa mínima e fazendo topos cada vez menores até romper ou para cima ou para baixo, tá bom? Bom, então perdendo a mínima desse candle aqui, a gente confirma um topo descendente contra o anterior e a tendência é que a gente venha devagarzinho, né, com candles pequenos aqui, vir novamente testar essa faixa de preço aqui abaixo, beleza? Bom, caso a gente venha aqui testar essa faixa de preço dos 91 mil, perder essa região, aí a próxima zona de suporte é a faixa dos 86 mil dólares. Tem que ver que isso aqui se caracteriza como um triângulo. Caso a gente perder esse triângulo aqui para baixo, a gente pode estreitar ainda mais a queda, tá? A gente pode estreitar ainda mais a queda para baixo, tá? Então, perdendo essa zona aqui, a gente pode ver, quem sabe, o Bitcoin testar os 74 mil dólares. Por coincidência, é o topo que deixou lá em março de 2024, tá? Então, existe essa possibilidade, tecnicamente falando, tá, milionários? Outra coisa que a gente tem que se dar de conta aqui também, ó, tá? A gente ficou com o estocástico sobrecomprado, certo? A gente ficou com o estocástico sobrecomprado aqui. Nesse primeiro topo aqui, a gente chegou a ficar com o estocástico sobrecomprado, tá? Então, a gente tem que fazer aqui algumas avaliações, tá? Uma coisa leva a outra. Quando a gente ficou com o estocástico sobrecomprado aqui, isso foi lá em dezembro, né? Quando a gente deixou esse topo aqui, a gente ficou com o estocástico sobrecomprado. E aí, até aliviar o estocástico, a gente teve uma queda no Bitcoin de
15%, bota aí, 15% foi a queda do Bitcoin até aliviar e voltarmos a subir. Agora a gente ficou com o estocástico sobrecomprado novamente, tá? Então se a gente repetir esses 15% a partir do topo agora, a gente pode ver uma queda, tá? Justamente aqui nessa zona de suporte. Tá? Então essa queda, se a gente for se basear pelo movimento corretivo que aconteceu no estocástico aqui, a gente poderia ter, a partir desse topo descendente, certo? Uma queda novamente de 15%, que nos levaria exatamente para essa zona de suporte aqui, na faixa dos 86 mil dólares. Caso a gente perder os 86 mil dólares, aí sim, a gente deve ir ao encontro da projeção do triângulo lá na faixa dos 74 mil, tá? Que é aquela zona, né? Aquela zona ali que a gente demorou um tempão para romper. A gente veio, deixou topo aqui, certo? Em 15 de março de 2024. A gente ficou muito tempo aqui, foi de março até novembro para romper. Então foram muitos meses, certo? A gente tocou aqui uma vez, não conseguimos passar dessa zona de preço, corrigimos. E aí aqui, ó, a gente tocou novamente nessa região no dia 29 de outubro, não conseguimos romper. E aí a gente veio, testou a POC, que é uma zona de alta concentração de liquidez, defendemos e aí sim a gente conseguiu romper. Então todas as projeções, tá, nos leva a crer que se a gente pegar força na queda, lembrando, isso são só teorias do que pode acontecer, nos levam para esse patamar de preço aqui, ok? Na faixa dos 74 mil dólares. Nada mais, nada menos do que busca por liquidez, tá? Busca por liquidez, ok, milionários? Se a gente, deixa eu pegar aqui, ó. Se a gente vê aqui, ó, no tempo gráfico semanal, a gente pode ver que a gente está trabalhando em ondas. A gente expande, a gente retrai, a gente expande, a gente retrai. A gente expandiu e agora, quem sabe, a gente pode retrair novamente para depois expandir novamente e conquistar novos patamares de preço. Então isso aqui para mim nada mais nada menos do que uma limpeza de mercado de investidores de curto prazo. Investidores que estão com o na mão, porque comprou Bitcoin ali acima dos 100 mil dólares e, cara, não tem culhão porque é investidor que não sabe o que está fazendo, impulsionado pela mídia, que o Bitcoin rompeu 100 mil, aquela coisa toda, eu vou ficar rico com esse negócio. Porém, essa galera está comprando topo, né? Topo de movimento. Bitcoin pode ter uma oscilação para baixo e eles não vão ter culhão para segurar o movimento dos grandes players que estão fazendo com que isso aconteça, jogando o mercado para baixo. Lembrando que nesse ciclo é o primeiro ciclo com institucionais. Quem tem mais pode mais. Tá? Então, para eles é muito mais fácil, porque eles têm milhões, bilhões. Então, para eles fazer esse movimento aí para causar pânico nas sardinhas de curto prazo é muito mais fácil, porque eles têm muito, tá? Então isso aí é uma peneira para tirar investidores sem experiência no curto prazo, para depois o mercado explodir novamente para cima, tá bom? Isso é só uma teoria do que pode acontecer no meu ponto de vista, tá? Lembrando que a gente está trabalhando dentro de um range de acumulação. Se amanhã, tá, o preço do Bitcoin voltar para cima, romper a POC, voltar para cima dos 89 mil, dos 98.800 aqui, fechar acima, isso aqui pode ter sido aí também uma correção saudável, normal de mercado, tá? A gente pode ver que nos últimos dias a gente subiu muito e a gente veio testar a retração de 0,5. Se amanhã a gente voltar para cima e fechar acima de 99, ali por aquela região ali, a gente pode perfeitamente voltar e fazer o que? Um pivô de alta, rompendo esse topo e indo ao encontro dos 108 mil dólares. Amanhã é o dia que vai ditar o que realmente pode acontecer com o preço do Bitcoin. Beleza, meus queridos? Enquanto isso, a gente tem aqui uma dominância do Bitcoin subindo, né? Testando aqui o
topo desse canal aqui de correção ao qual a gente está trabalhando, a gente fez um topo descendente contra o anterior, tá, milionários, aqui na dominância do Bitcoin. Fizemos topo, corrigimos, né? No novembro a gente viu as altcoins explodindo, aí deixamos um topo aqui e começamos novamente uma correção na dominância do Bitcoin. Porém, tem que ver que a gente está com o estocástico extremamente vendido, né? E toda vez que a gente fica com o estocástico sobrevendido, a dominância do Bitcoin sobe. Então, como a gente está fazendo topos cada vez mais baixo, se a gente hoje fechar na máxima e amanhã sair rompendo para cima, eu acredito que a gente pode vir novamente, quem sabe, fazer um topo descendente novamente. Caso a gente romper essa linha de tendência de baixa aqui, eu acredito que a gente pode vir fazer o quê? Um topo duplo, tá? É isso que eu acredito que pode acontecer na dominância do Bitcoin, tá? Daqui eu acredito que não passa. A gente só tá aliviando aqui os indicadores, tá? A gente vai ter um alívio aqui, isso é completamente normal, a gente vê a dominância subindo novamente, tá? Já no total 2, que é a capitalização total das altcoins, a gente deu a pernada de alta, a gente corrigiu, a gente rompeu o canal e agora o que era resistência vira suporte. A gente tem média, a gente tem o topo do canal, a gente tem POC, temos muito para defender aqui. Caso a gente perca tudo isso aqui, visando que o estocástico está sobrecomprado, tá? A gente pode, quem sabe, ver uma correção novamente em busca da média de 200, que seria o fundo do canal. Se a gente pegar aqui, ó, o estocástico, tá? A gente ficou aqui, ó, a gente fez um topo, estocástico estava sobrecomprado e a partir daqui a gente começou a corrigir no estocástico, corrigiu também os preços, a dominância, tá? Então a gente pode ver que a gente corrigiu daqui desse topo, a gente corrigiu aproximadamente 24, 25%, tá bom? Se a gente repetir essa mesma correção visando que a gente está sobrecomprado no estocástico do topo, a gente pode ver, quem sabe, a gente vir testar exatamente a média de 200, tá? Isso vai fazer com que as altcoins caiam, fiquem ainda mais barato. É cedo para tomar decisões. A gente precisa ver os próximos dias. São só teorias. Se a dominância das altcoins encontrar suporte e voltar a subir, faz pivô de alta, meu querido. Por quê? Porque faz um fundo maior que os anteriores, tá? Então, se a gente tiver no limite, a gente aciona um novo fundo maior que o anterior e a tendência é voltar para cima. Se a gente amanhã sair bombando para baixo, perder tudo, a gente pode vir testar a média de 200. Isso vai fazer com que o Ethereum em si vá testar a faixa dos 2.800 dólares, tá? E algumas outras altcoins também caem aí, mais ou menos de 20 a 25%, tá? Do último topo que fizeram, tá? Então, se isso acontecer, a gente pode ver, quem sabe, o Ethereum ir testar a faixa dos 2.800 dólares. Eu acredito que daí não passa. Depois o mercado, quem sabe, pode explodir para cima. Lembrando, é teoria do que pode acontecer, isso é análise técnica. Não estou dizendo que vá se cumprir. Amanhã é o dia que vai ditar o que pode acontecer no mercado. Mas esse candle aí pegou todo mundo de surpresa, tá, milionários? Essa queda pegou todo mundo de surpresa hoje. Uma liquidação em massa e, cara, a gente está sujeito a isso. O mercado, ele é de alto risco, o mercado de criptomoedas, ele é de alta volatilidade. Se você não sabe o que você está fazendo, se você não tem culhão para segurar a oscilação do mercado, saia disso aqui, senão você vai só se lascar. Agora, se você tem uma estratégia traçada, hold, sabe o que está fazendo, né, meu querido? Tem bons projetos em carteira, confia naquilo, não existe confiança no mercado, né? Não tem como confiar. A gente viu diversos projetos aí, corretoras, FTX, Luna, tudo indo a zero, não tem como confiar. Mas se você está em bons projetos, está em narrativas ao qual o mercado está, né, querendo pumpar para cima,
tem tudo para dar certo, tá bom? Dia 20 é a posse do Trump, depois que o Trump assumir, é o primeiro presidente, né, milionários, dos Estados Unidos pró-cripto. Então eu acredito que ele vai fazer muita coisa aí para as criptomoedas. Ele tá botando toda a equipe pró-cripto junto com ele, Elon Musk junto com ele também. Eu acredito, cara, que tem tudo para dar certo daqui para frente. Isso aí é um movimento aí de mercado para pegar investidores de curto prazo. Enquanto o mercado cai, El Salvador comprou mais Bitcoin hoje para a sua reserva estratégica de Bitcoins, né? Então pega a visão, enquanto o mercado está caindo, tá? El Salvador está comprando cada vez mais, beleza? Então, né? Então é isso aí, os grandes estão comprando, enquanto investidores de curto prazo estão entrando em pânico na onda, né? Caindo na onda dos grandes players que estão impulsionando o mercado para baixo, né? Investidores que não sabem o que estão fazendo, e aí os grandes realmente estão aproveitando da queda para aumentar ainda mais. E agora saiu uma notícia que a República Tcheca parece que vai adotar uma reserva de valor em Bitcoin também, ou seja, as grandes nações estão comprando Bitcoin de investidores de curto prazo que não sabem o que estão fazendo, não tem culhão para segurar a oscilação do mercado. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado dessa análise, então, que eu fiz referente ao Bitcoin aqui para os senhores e senhoras. Vimos o Bitcoin, vimos dominância das altcoins, dominância do Bitcoin. E é isso. Deixe nos comentários o que vocês acham que vai acontecer. Eu tô tranquilo, velho. Tô de boa, sou holder, tô com a minha carteira ali intacta, com um lucro absurdo, porque eu já venho comprando há muito tempo, né? E os meus alunos também, né, milionários? Então é isso, muita calma, paciência, elegância. Se você está comprado em bons projetos para hold, zero pânico, o mercado é para cima e forte no meu ponto de vista. Não fica olhando para a oscilação de curto prazo, meu querido. Olha lá para frente, beleza? Tamo junto, um abraço e até mais. Valeu, tchau, tchau.